e tu vais ao nosso encontro em cada dia. És para nós o Filho do Altíssimo. Com os santos que caminham entre nós, Senhor, nós te pedimos. caminhamos sob o peso da cruz, nas pegadas dos teus passos. Ressuscitas na manhã da Santa Páscoa, és para nós o vivente que não morre. Os humildes que querem renascer, Senhor, nós te pedimos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça, a bondade e a paz de Deus, que é nosso Pai, a sabedoria e a vida de Jesus, seu Filho nosso Senhor, a comunhão, a esperança e a alegria na festa e memória de Santo Adrião, estejam convosco. Irmãs e irmãos, encontramos-nos hoje reunidos para assinalar e celebrar um momento importante na nossa caminhada de fé, na nossa vida de comunhão, de relação e de amizade com Deus. Nós hoje reunimos-nos para celebrar a festa de Santo Adrião, nosso padroeiro, e ao mesmo tempo para assinalar o dia da comunidade cristã da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. São momentos, são motivos e circunstâncias de grande alegria, e junto de vós eu dou as boas-vindas para nela participarem. Estava previsto, irmãs e irmãos, que a dirigir-vos a palavra, a presidir a esta celebração, fosse o nosso Bispo, só que o imprevisto do Sr. Cardeal Patriarca, nosso Bispo maior, digamos, ter ido para Roma, onde brevemente vai entrar em conclave. Isso teve como consequência que o Dom Nuno Brás o tivesse que substituir e que suplantar em alguns compromissos aos quais só o Sr. Cardeal Patriarca poderia presidir, ou pelo menos um bispo, como é o caso dos crismas. Então, em nome do Sr. Bispo, eu desde já apresento-vos também muito caras saudações, com a promessa de que ele espiritualmente nos acompanha e espiritualmente rezará connosco. E então, abrindo-nos à misericórdia e à graça de Deus, a esta alegria que vem do alto, a este orgulho de sermos comunidade cristã, de duas comunidades, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, que têm em Santo Adrião o seu padroeiro, vamos reconhecer que nem sempre estivemos à altura do exemplo, à altura da postura, à altura da dignidade de Santo Adrião, junto de Deus e junto dos homens, e confiantes na misericórdia do alto, supliquemos o perdão do Pai.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça?
o Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Continuou o Senhor, não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor, eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor, provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que sou. E prosseguiu, assim falarás aos filhos de Israel. O que se chama eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei
átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Excelentíssima Senhora Vereadora, excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto e seu respectivo Executivo, Senhora Diretora da Escola Secundária Pedro Alexandrino, Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião, ilustríssimos convidados, irmãs e irmãos, o Santo Padre Emérito Papa Bento XVI convidava-nos para neste ano assinalarmos a nossa caminhada espiritual com o chamado Ano da Fé. Essa circunstância, para nós que nos sentimos protegidos e em Santo Adrião uma referência, é uma circunstância que nós atribuímos à própria providência de Deus. Hoje nós estamos para celebrar e assinalar uma dupla festa, por assim dizer. Antes de mais, a festa de Santo Adrião, cujo martírio ocorreu no dia 4 de março do ano 305. E isso, para nós que nos sentimos seus filhos, que nos sentimos seus protegidos, é um motivo para nos reunirmos, agradecermos a Deus e renovarmos esta nossa admiração por Ele, mas, sobretudo, esta vontade de continuar o seu caminho. Um caminho de dedicação, um caminho de entrega, um caminho de amor a Deus e à humanidade. Ao mesmo tempo, é este um dia em que celebramos a festa da comunidade, descobrindo que fomos convocados pela palavra do Senhor para que a semente da confiança em Deus, a semente da fé, a semente da entrega, pudesse ser retribuída a Ele, pois estamos aqui como pedras vivas do templo do Senhor. E a providência de Deus não se ficou por aí, não se esgotou nestas duas circunstâncias. Antes de mais, é-nos oferecido um protótipo bíblico à luz do qual podemos compreender nós próprios melhor um pouco a própria parábola de vida, a própria parábola da fé que o Santo Adrião viveu. A figura bíblica que nos foi atribuída foi Moisés. Na circunstância que foi evocada na primeira leitura, diz o texto, ele pastoreava um rebanho do seu sogro sobre um monte, quando de repente ele vislumbra uma sarça que arde sem se consumir. E a primeira atitude, a primeira reação que Moisés teve face a este fenómeno extraordinário, a este fenómeno belo, foi de um certo encantamento, de uma certa curiosidade. Ficou maravilhado. Moisés ficou maravilhado. Aquela sarça ardente era o sacramento da presença de Deus. E a partir do momento em que Moisés sentiu um encantamento, uma admiração, um fascínio por aquele fenómeno, foi desse modo que Moisés foi como que atraído para alcançar o coração daquela revelação que era a presença do próprio Deus. Quanto de igual
nesta vicissitude de Moisés, nós encontramos na história pessoal de Santo Adrião. Antes da sua conversão ao cristianismo, Santo Adrião era certamente, como todo bom soldado romano, era certamente um devoto dos muitos deuses que os romanos tinham para adorar. No entanto, ele casou com uma mulher, Natália, que essa sim era profundamente cristã. E aquilo que Adrião começou a ver, a constatar, na maneira como Natália vivia a sua relação com Deus, na maneira como Natália era crente, certamente que o impressionou, que o encantou, que o maravilhou. Porque a grande diferença era que os seus camaradas de armas, os romanos, quando falavam das divindades, lá do panteão, normalmente a palavra Zeus, ou outra divindade romana, vinha sempre acompanhada com a palavra castigo. As divindades eram fundamentalmente controladores, manipuladores da humanidade, que metiam medo. Estavam ali apenas para castigar. É por isso que os devotos romanos eram pessoas um bocado mal dispostas. Tinham um rosto, enfim, um bocado triste. Com Deus não se brincava, diziam eles. E quanta serenidade, quanta beleza, quanta alegria, quanta suavidade Adrião constatava na maneira de Natália ser crente, ser cristã. Mas, quando Natália falava de Deus de Jesus Cristo, nunca usava a palavra castigo ou punição. São coisas que Deus não conhece. O verdadeiro Deus não conhece isso. Quando Natália falava do seu, entre aspas, do seu Deus a Adrião, associava a esse testemunho as palavras amor, bondade, oferecer a vida. E certamente que isso tocava o coração de Adrião. Adrião estava habituado, porque a cultura romana era assim mesmo, a fazer uma grande distinção entre as pessoas. Havia os nossos e depois havia os outros. E os outros, para um romano, eram inimigos, que era preciso combater, era preciso dominar, era preciso subjugar. Quando Natália falava do outro ou dos outros, tratava-os como se fossem seus irmãos de carne. Qualquer outro, para Natália, era irmão e irmã, não inimigo. E isso tocou Santo Adrião. E talvez que uma terceira circunstância que gerou esta simpatia de Adrião para a verdadeira fé foi aquele exemplo que os primeiros cristãos mártires davam. Era como se eles estivessem possuídos por uma força que era mais forte de todos os poderes humanos. Era mais forte que a voz do imperador. Muito embora o imperador dissesse e ditasse, decretasse e fizesse, a verdade é que não vergava aquela vontade presente no coração e na alma dos cristãos. Eles eram verdadeiramente possuídos por uma força superior, transcendente, que ia além das forças humanas. Portanto, irmãs e irmãos, quando naquele ano de 302, 303, Adrião, chefiando um grupo de soldados que estavam para torturar um grupo de cristãos, quando Santo Adrião chega a este ponto, já o seu coração, digamos, estava preparado. Já as primeiras sementezinhas da fé tinham sido lançadas no seu coração. Ele, sem saber, sem o Adrião saber, ele já era, de certa forma, cristão. Voltemos à página e à parábola de Moisés. Moisés aproxima-se daquela sarça ardente que não se consome. E ali vem-lhe mostrado o verdadeiro rosto de Deus. Que forma estranha de dizer a Deus quem é. Quando Moisés pergunta, mas afinal quem és tu? Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. O que é que isto significa? Irmãs e irmãos, como sabeis, nós atulhamos deuses de atributos. De Deus nós dizemos tudo e mais alguma coisa. E ontem, para quem teve a graça de acolher o convite, de participar naquele testemunho verdadeiro que nós tivemos aí ao serão, pela Laurinda Alves, ouvíamos também dizer que em nome de Deus se tem feito todas as coisas, e as mais contraditórias. Portanto, Deus está atafolhado de atributos. Em nome de Deus tem-se feito as coisas mais disparatadas ao cimo da terra. Ora, quando Deus a Moisés diz,
eu sou aquele que sou, Deus está a falar de qualquer coisa que nunca acaba, que nunca passa, que fica sempre. O essencial de Deus foi isto que Moisés descobriu. O que é que é em Deus? O que é que faz que Deus seja Deus? O que é que nunca acaba? As outras coisas podem até cair, mas há algo de Deus que permanece sempre. E que coisa é essa que permanece sempre? Para nós cristãos, não é difícil responder a esta pergunta. O que Moisés descobre foi que Deus é amor. É um Deus de amor. É um Deus que toma partido pelo seu povo. É um Deus que está sempre com os últimos. É um Deus que desce do pedestal da sua omnipotência para se misturar com a vicissitude dos explorados, dos servos, daqueles que não contam. Foi esta a grande descoberta que Moisés fez. E a partir do momento em que ele acolhe esta descoberta, esta revelação de Deus, é como se Moisés ficasse perpetuamente ligado à própria história de Deus. Isso aconteceu também com Santo Adrião. Quando naquela circunstância de estar a comandar aquele, chamemos nós hoje, pelotão de soldados, e em que Adrião, dirigindo-se a um dos cristãos que estava a ser torturado e martirizado, faz a pergunta: mas porquê é que vocês, pergunta Adrião, o que é que vocês esperam receber em troca de tanto sacrifício, de tanta tortura de que estáis a levar? O que é que vocês esperam receber? O que é que vocês ganham com isso? Perguntávamos nós hoje. Irmãs e irmãos, a história diz, ou a lenda, que um deles respondeu: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o pensamento jamais imaginou, isto Deus tem preparado para nós. Irmãs e irmãos, nós não vamos fazer um discurso muito longo para saber o que é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a inteligência humana nunca conseguiu abraçar. A resposta é o amor. É o amor. É aquilo que transcende o próprio ser humano. É aquilo que está para além dos nossos critérios, dos nossos paradigmas. O amor gratuito. O amor que dá sem esperar recompensa. O amor que dá dando-se a si mesmo. Aquele amor que faz da morte ressurgir a vida. Esta foi a descoberta que Adrião fez. E então, quando Santo Adrião chega a este ponto, tem aquela declaração que para nós, habitantes e protegidos de Santo Adrião, está gravada no nosso coração. Então, inscrevei o meu próprio nome nessa lista, porque eu também quero fazer parte daqueles que têm por seu Deus Jesus Cristo. É o momento da conversão, da transformação profunda. E finalmente, irmãs e irmãos, Moisés, partindo daquele monte, leva uma missão: libertar o povo. Ser ele próprio, Moisés, uma sarça ardente. Também Adrião, naquela circunstância e naquela ocasião, acolheu uma missão. Não foi só de ser o padroeiro da Póvoa de Santo Adrião. A grande missão que Santo Adrião recebeu naquela ocasião foi de ser mártir, de ser ele próprio doação da sua própria vida. Foi de que aquele que o seu sangue iria correr era uma semente de novos cristãos. Irmãs e irmãos, a pergunta que hoje Santo Adrião te lança, enquanto membro desta comunidade, é para que tu próprio te faças a pergunta: mas eu, entre estes três momentos, entre o momento da simpatia, aquela primeira fase, o momento da conversão, da transformação profunda, da adesão perpétua a Cristo, ou o momento da missão, do empenho, eu, como cristão, como pedra viva da paróquia, da comunidade da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, onde é que eu me encontro? Ainda estou apenas na primeira fase, de uma certa admiração, de uma certa estupefacção, de uma certa simpatia, ou eu deixo-me levar para o segundo momento, para esse segundo passo? Para nós, irmãs e irmãos, a história de Santo Adrião, neste ano da fé que estamos a viver, ilumina-nos para que cada um de nós se redescubra a percorrer essa mesma estrada, porque todos nós passamos por ela. Não foi só o Moisés e não foi só o Santo Adrião. Cada um de nós percorre uma estrada de admiração, de simpatia por Jesus, de conversão e depois de missão, de entrega aos outros. Mas, irmãs e irmãos, permiti que vá ainda um bocadinho mais longe, porque hoje é também o dia da comunidade. E se a primeira leitura nos inspirava para nos aproximar de Santo Adrião, o Evangelho inspira-nos para compreendermos o que é a comunidade cristã.
Eu vou ser muito breve, pelo menos vou tentar. Jesus conta-nos aqui uma parábola maravilhosa. Diz ele que havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ontem ouvíamos dizer que o verbo ter é sempre terrível. Bem, este homem também, a única coisa que sabemos dele é que tinha uma figueira. Quando este homem vem procurar frutos e percebe que a figueira não tem frutos, para aquele homem, portanto, com uma mentalidade do ter, com uma mentalidade do proprietário, aquela figueira é inútil. Reparem. Portanto, há uma árvore, é uma figueira, não dá frutos, é inútil. É curioso que a única coisa que este homem capta da figueira é que é inútil. Infelizmente, sabeis, não são só os olhos deste proprietário a considerar inútil aquela figueira. Nós vivemos numa sociedade em que, como este proprietário, também há tantos. E não é por olhar para as figueiras que as consideram inúteis. Quantos olhares, quantas concepções, quantas visões do mundo é que não proliferam na nossa cultura e que não olham para aqui, olham para acolá e dizem que isto é inútil. Porque reparem agora o milagre. A mesma figueira, olhada pelo vinhateiro, já não foi inútil. O vinhateiro foi capaz de captar na árvore, que para o proprietário era inútil, foi capaz de captar nela uma promessa. Foi capaz de captar nela um prodígio. Esta figueira ainda é capaz de dar fruto. Portanto, o vinhateiro consegue descobrir na figueira o que o proprietário não viu. Para o proprietário era inútil, para o vinhateiro era uma promessa. Era uma árvore que iria dar muitos frutos. Nós queremos o olhar do vinhateiro. Nós queremos possuí-lo. Agora a pergunta é, mas o que é que fez com que esta abordagem do vinhateiro, portanto, que consegue perceber que a figueira ainda vai dar frutos, o que é que fez com que esse olhar, essa abordagem, essa atitude fosse diferente da do primeiro? Reparem que aquilo que ele viu, aquilo que aconteceu, não foi uma coisa que o vinhateiro, portanto, o homem que consegue captar a promessa, viu na figueira. Os dois viram a mesma coisa. Os dois constataram a mesma coisa. Onde é que esteve a diferença? Onde é que está a diferença? A diferença não foi na figueira. Sabem onde é que a diferença esteve? Na atitude que cada um deles assumiu. O proprietário chega e diz: esta figueira não tem frutos, é inútil, corta-se, vai para o fogo. O outro chega, constata que a figueira não dá frutos, mas diz: ela ainda pode produzir muitos frutos, ela ainda pode ser frutuosa, ela é válida. Mas onde é que se baseou este segundo para dizer que aquilo é válido, que aquilo é bom, que aquilo é útil? Não foi naquilo que ele viu. Sabem do que é que foi? Foi naquilo que ele se dispôs a fazer. Foi naquilo que ele se dispôs a fazer. Portanto, ele não encontrou lá o que procurava, mas encontrou em si. E, portanto, ele disse: eu vou cavar-lhe em volta, portanto, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou entrar em ação e deitar-lhe adubo, eu vou fazer qualquer coisa para que esta figueira... Portanto, digamos que os dois viram a mesma coisa, os dois viram a mesma figueira, mas um ficou na sua, ficou na maior, ficou na boa, e o outro arregaçou as mangas e toca a trabalhar, e toca a operar. Minhas irmãs e meus irmãos, ponham, em vez da figueira, ponham a palavra sociedade, ou comunidade, ou tua paróquia, ou tua igreja, ou tua família. Onde é que está o segredo da prosperidade de uma comunidade? Não é naquilo que ela me pode dar a mim. Não quero agora estar a evocar aquela famosa máxima lá do ex-presidente dos Estados Unidos, do Kennedy, não? Que dizia: não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti. Pergunta antes o que é que tu podes fazer pelo teu país. Não sei se o Kennedy estava a referir a esta parábola que hoje ouvíamos para dizer essas palavras, mas a verdade é isto. É que os dois constataram a mesma coisa, viram a mesma coisa, só que um quis ficar na maior, ficou de braços cruzados. Nada, estou na minha, estou na boa. Ficou a curtir. E o outro agiu, entrou em ação, foi fazer qualquer coisa. Onde é que está o segredo da prosperidade? Onde é que está o segredo do trazer frutos? Está naquilo que tu podes fazer. Está em ti. Afinal de contas, o segredo esteve no vinhateiro.
não esteve na árvore, mas naquilo que o vinheteiro pode fazer. Irmãs e irmãos, eu se tivesse que falar do que é a ação de um cristão na sua comunidade, de um cidadão pelo bem comum, eu não tinha palavras mais adequadas para me referir que não fosse através desta parábola. E então lembra-te daquilo. Aquilo que o mundo é aquilo que tu queres que ele seja. Aquilo que a tua igreja, a tua comunidade produza, é aquilo que depende do teu empenho e do teu compromisso. Irmãs e irmãos, peço perdão por me alongar um bocadinho mais, mas acho que Santo Adrião e a nossa comunidade merecem que nós dediquemos um tempo a refletir e um tempo também a fazer como que uma avaliação de vida para que o nosso compromisso com a santidade, com a igreja, com o mundo, seja mais profícuo e seja mais belo, assim seja. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus, seu Filho unigênito e nosso Senhor, que morreu e ressuscitou? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. É à luz e sobre a força desta fé que vamos elevar as nossas preces e orações a Deus nosso Pai, e a cada invocação nós vamos rezar cantando. Pelas igrejas. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis catecúmenos, para que a vida do mártir de Santo Adrião seja para eles um forte apelo à santidade. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que, na vida cotidiana, seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, para que a celebração do mártir Santo Adrião nos leve a imitar a sua vida. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho humano que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãs e irmãos, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que fortaleceu Santo Adrião para vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir Santo Adrião, derramado pela confissão do vosso nome. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza. Por Cristo, Senhor nosso. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, de Deus o
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo Patriarca José e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e realmente somos e sentimos-nos filhas e filhos de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rezemos juntos a oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Paz que sois Deus com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo.
porque nós, convidados a tomar parte na ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
comunhão nos santos mistérios. Nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou o vosso mártir Santo Adrião fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Então podemos nos sentar um momentinho. Portanto, 2 ou 3 informações muito breves. Renovo então o agradecimento pela vossa presença, pela presença de todos vós. Que Santo Adrião proteja, ilumine e acompanhe, não só cada um, como respectivas famílias, seus projetos, seus planos, já em ação, ou planos que ainda hão de ser realidade e de se realizarem, e que Santo Adrião acompanhe realmente o crescimento espiritual e na fé da nossa comunidade. 2 ou 3 informações que dizem respeito à vida da nossa comunidade. Portanto, no próximo sábado de manhã, às 10h30, do 1º ao 6º volume, teremos celebração penitencial aqui na Igreja Paroquial, a partir das 10h30. Depois, os catecúmenos, ou seja, quem vai receber o Santo Batismo na Vigília Pascal, no próximo sábado, na missa das 18, terá aqui o rito da unção dos catecúmenos e da imposição das mãos, na missa das 18 exatamente. No domingo, no dia 10, teremos a festa do perdão para as crianças que irão fazer a primeira confissão a partir das 14h30 e também nesse domingo, à tarde, às 17h30, teremos mais um encontro de preparação para os crismas. E agora vai-nos ser dito o que é que vai acontecer a seguir à Eucaristia. Eu pedi às entidades oficiais para não saírem do seu lugar, porque depois de seguida irão acompanhar o Sr. Padre Rui na visita à exposição que se encontra em funcionamento no 2º andar. Enquanto preparamos as coisas para o almoço, eu convidava as pessoas todas, dentro do possível, a passarem ali pela nossa quermesse, que se encontra em funcionamento ali no hall de entrada, e que não entrassem para dentro do salão sem nós darmos a devida autorização para nós prepararmos tudo para que o almoço corra da melhor maneira. Eu apenas sugeriria que está a decorrer uma exposição. É diferente daquilo que nós estamos habituados a entender por exposição. Desta vez, no ano passado foi sobre o Santo Adrião e o recheio da nossa paróquia. Este ano, a exposição consiste no seguinte: permitir que cada um de nós conheça melhor a própria comunidade. E então, já no resto de chão, teremos o espaço do Fundo de Apoio, depois, no primeiro andar, o espaço do Centro Social, depois, então, no segundo andar, teremos, nas diversas salas, está a funcionar aquilo que é a identidade e a missão de cada um dos setores, desde a comunicação e cultura, catequese, grupo de jovens, coro, orações, oficinas de oração, João Maria, etc, etc, etc. E, portanto, digo desde já que antes de entrarmos para o auditório à 1 da tarde, porque ainda é preciso arrumar lá coisinhas, nós próprios podemos também visitar um pouco por essas salas e conhecer um bocadinho melhor a nossa comunidade cristã. Mas, irmãos, agora dispomos para receber a bênção solene neste dia do nosso povo. Inclinai-vos para receber a solene bênção. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Adrião, padroeiro da nossa comunidade paroquial, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em Santo Adrião a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Adrião nos deu o sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãs e irmãos, que seja realmente um dia de festa, com o almoço, com a atuação dos coros, do rancho folclórico, das concertinas, com a procissão e depois com a festa de hoje à tarde, às 18 da matriz,
presidida pelo Sr. Padre Luís Pereira. Bem-aja a todos vós, parabéns, mas antes de terminarmos, eu vou chamar uma senhora que hoje faz 100 anos. Temos uma nossa irmãzinha que hoje faz 100 anos, e como só se faz 100 anos uma vez na vida, ó Lobitos, ó Joaquim, tu podes ficar aí, também faz anos hoje. Então, minha irmã, como é que se chama? Maria Teresa. Maria Teresa. Quantos anos é que faz? 100. 100. Olha, neste momento, eu acho que todos querem fazer uma pergunta à senhora. Sabe qual é? Qual é o segredo para tantos anos? Para viver tanto? Qual é o segredo? Está nas mãos de Deus, não é? Está nas mãos de Deus, não é? Estou. E o senhor e os 100 anos também. Então vamos cantar os parabéns a você. Maria Teresa e Joaquim. Santo Adrião a proteja. Santo Adrião a proteja. E deem paz e que o Senhor vos acompanhe.